Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomaram posse hoje como ministros, respectivamente, das Relações Institucionais, e da Saúde. As mudanças na esplanada colocam de vez o foco do governo nas eleições de 2026. Reportagem de Luciana Amaral. O salão principal do Palácio do Planalto, com comparecimento de cerca de 2.000 pessoas. Entre os presentes estavam os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. Em discurso, a nova ministra Gleisi Hoffmann agradeceu a presença de ambos e reforçou o desejo por um trabalho conjunto com o Congresso. Tentando apaziguar uma briga antiga, Gleisi afirmou que vai apoiar a agenda econômica de Fernando Haddad e que vai colaborar com todos os ministros na articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. O retorno de Gleisi aqui ao Planalto é marcado por temores do governo de um desembarque do Centrão nas votações no Congresso e de uma possível chapa para as eleições de 2026. Mas a expectativa de Lula é que Gleisi melhore justamente essa articulação política e prepare alianças para o pleito. Com o mesmo objetivo, Alexandre Padilha chega de novo ao Ministério da Saúde. A pasta é observada por alas do Centrão por ter um dos maiores orçamentos da esplanada. Padilha vai ser responsável pelas conversas com o grupo, enquanto o Planalto espera que ele transforme a saúde numa vitrine do governo, também pensando na disputa eleitoral. O presidente Lula cobra uma participação maior dos ministros em campanhas, mostrando os programas geridos pela administração. Já com essa visão, Padilha agradeceu as lideranças políticas e reforçou o compromisso do ministério com o avanço de campanhas de vacinação no discurso de posse. Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Oi, Luciana, você está conosco agora ao vivo, direto aí de Brasília. Boa noite. Luciana, eu estava vendo a tua reportagem agora, todos nós estávamos assistindo a tua reportagem, lógico, óbvio. E aí eu vi o pessoal com... Era um leque vermelho aquilo? Tudo bem, William? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana a todos. Era um leque, exatamente isso. Era um leque vermelho com o nome da Gleisi Hoffmann, que chegou a ser distribuído aqui no evento. Isso porque tinha tanta gente, mas tanta gente, que ficou muito quente. Uma curiosidade até é que o Salão Nobre do Palácio do Planalto, ele até é bastante fresco por conta do mármore, mas tinha tanta gente então que realmente muitas estavam se abanando com esse leque que foi distribuído. Fazia bastante tempo também que a gente não via tantas pessoas aqui num evento no Palácio do Planalto. A fila aqui no térreo chegava a dar voltas, isso mesmo depois das 3 da tarde, que era o horário, então, de início dessa solenidade. Até mesmo o ex-presidente da República, José Sarney, esteve presente aqui. E aí, a avaliação de governistas com os quais eu conversei é que essa presença maciça é uma demonstração de apoio tanto a Gleisi Hoffmann quanto a Alexandre Padilha, pelo menos um apoio interno dentro do governo federal, ali da base aliada, de que pelo menos eles têm esse apoio dentro do governo federal. Mas um ponto que vale ser observado aqui é que não tinha exatamente caciques do Centrão nas primeiras filas, dentre ali os parlamentares que estavam presentes. Esses caciques do Centrão que esperam o que o governo tem a oferecer numa eventual segunda etapa da reforma ministerial. Gleisi chega com a missão clara, então, de tocar essa articulação visando as eleições de 2026, formar essa base ampla para o presidente Lula para as próximas eleições presidenciais. E aí a justificativa também de governistas nos bastidores para a ausência desses caciques do Centrão é que nem todos os parlamentares chegaram a Brasília, que hoje é segunda-feira. Mas então eles acabaram ressaltando ali que foi uma demonstração de força o fato do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estarem sim presentes. E aí no evento, Gleisi aproveitou
aproveitou a oportunidade para fazer um afago, como a gente mostrou, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que foi um dos principais alvos de críticas dela ao longo do início do governo. Ela disse estar na pasta para ajudar a aprovar a pauta econômica. Nesse momento, Lindbergh Farias, o novo líder do PT na Câmara, concordou de forma efusiva ali com a cabeça, aplaudiu bastante. Não deu para sentir esse entusiasmo todo de alguns parlamentares do Centrão que estavam presentes. Só para te entregar, hoje a Gleisi já almoçou com os líderes do governo no Congresso, aqui no Palácio do Planalto, e a intenção dela é fazer o mesmo nesses próximos dias com os líderes partidários, mas ainda da base aliada. Perspectiva é que ela expanda isso para o pessoal do Centrão só um pouquinho mais para frente. Ela também vai tomar pé ainda das questões técnicas, por exemplo, das secretarias da pasta. William, volto contigo. Obrigado, Luciana. Daniel, a ideia de um leque com o rosto da Gleisi, que gere um ventinho refrescante, tem algum significado político? Vamos dizer, Gleisi significa um vento refrescante no Palácio do Planalto? Para a militância. A Gleisi energiza a militância, William, e dá uma coisa que o Palácio do Planalto está procurando, que é agressividade, combatividade no seu discurso. De uma forma errada, tentadora, mas errada da gente interpretar esse movimento de Lula, é que ele, de fato, está fazendo uma dança das cadeiras do PT, em vez de uma reforma ministerial, mas que está apertando ali o dane-se do governo e fazendo um giro à esquerda. Acho que a gente não deve olhar por esse lado, de que está simplesmente fazendo um giro à esquerda. A lógica do Lula é menos de uma racionalidade estratégica do ponto de vista político e mais de um movimento de gratidão. O Lula de hoje é muito movido à gratidão. E a gratidão de Lula à Gleisi se reflete pelo fato de que Gleisi foi uma das pessoas que mais visitou Lula na prisão em Curitiba, é a pessoa quem bancou internamente dentro do PT a sobrevivência de Lula como um candidato presidencial no momento em que o partido dizia que era preciso virar a chave do lulismo, e é agora com essa energia. A Gleisi controla muito a militância. Agora, indubitavelmente, o resultado é falar mais para dentro do PT do que para fora. Mas tem um ponto aí que você levantou, Daniel, você veterano repórter político, o tempo que você se ocupa disso, o Caio também, existe gratidão em política? Não, nesse caso ali, esse caso é muito forte mesmo, né, William? Porque ela atravessou o pior momento do PT, o presidente Lula preso, e ela ficou ali fazendo a defesa política do partido quando poucos fizeram e muitos chegaram a sair até do partido, enfim, se escantearam. Então, de certa maneira, essa chegada dela é uma valorização do Lula, a lealdade, não, acho que a menos a gratidão, talvez mais a lealdade que ela demonstrou ter por ele. Para mim, o símbolo do leque, que você perguntou para... Não, porque eu vi na reportagem aquelas, eu falei, o pessoal está com um leque, eu fiquei em dúvida, e a Luciana estava lá. Não, o símbolo do leque... A nossa repórter estava acompanhando lá. Eu fiquei pensando também... Eu sei que você estava com inveja, que você queria estar lá, mas era a Luciana que estava fazendo isso, ela que viu o leque, ela contou para mim a história do leque, foi isso. Para mim não, para nós. Desculpa. Mas a chegada da Gleisi e o leque também, vermelho, muita militância lá, significa, pelo menos para mim, a guinada do governo à esquerda, mais à esquerda ainda, nessa reta final, com opções à esquerda, fortalecimento dela, o próprio empoderamento do Rui Costa, o Haddad meio colocado de lado, ela tendo que fazer um gesto para o Haddad, o Haddad deu uma murchada, assim, nas últimas semanas. Mas é ele que fala no final da reunião hoje sobre as medidas provisórias, aí eu passar para a Thaís, sim, porque é exatamente esse o ponto agora, Thaís. O Haddad anuncia uma medida provisória por crédito consignado. Ele não deu data, mas ele anuncia uma próxima medida provisória para a isenção do imposto de renda. E ele parece um jogo, pelo menos na transmissão de TV que é operada pelo governo, parece um jogo ali razoavelmente estabelecido entre a Gleisi Hoffmann disse, Haddad, eu vou fazer o que você quer. Ele diz, isso mesmo, você vai fazer o que eu quero. Alguém acredita nisso?
Se ele acreditar, já é um bom começo, né, William? Fazer ou o não, resto... né? É o ou fim, não, né? Exato. Eu acho que o Daniel falou uma palavra aqui importante, que é a estratégia. Você teve uma dificuldade muito grande, todos nós, os agentes econômicos em geral e do mercado, de entender qual era a agenda do governo, né? E até hoje essa resposta não apareceu. Na verdade, mesmo depois desses anúncios que são claramente um incentivo à demanda? Talvez eu me corrija para dizer o seguinte, que a agenda apareceu agora e o que fica faltando é a estratégia. Ok. Né? Qual a estratégia do governo Lula? É fazer essa virada à esquerda, mas visando o quê? Conquistar quem? Porque isso a gente não consegue entender, né? O mercado já deu uma paralisada, ninguém mais faz cenário para nada mais para frente, porque tem o evento Trump que está comandando aí a aversão ao risco, mas, de toda forma, eu acho que o que não está claro hoje é qual a estratégia do governo, porque, sabendo qual a estratégia do governo, a gente consegue, inclusive, entender qual será o papel do Haddad. Vamos lá, você mexeu com o Daniel e com o Caio agora, você consegue identificar essa estratégia, Daniel? É muito limitada. A agenda do governo para o que resta de mandato é muito limitada. E veja, William, que ninguém está falando, nem o próprio governo está falando daqueles pontos, por exemplo, apresentados pelo Fernando Haddad para a agenda econômica até 2026. A agenda do governo até 2026 se limita à isenção do imposto de renda até R$5.000 e olha lá, é tocar a vida de lado ali, aprovar o orçamento, medida provisória aqui e acolá. A Gleisi tem uma característica, ela é muito disciplinada e obediente. Então, eu não prevejo a Gleisi comprando grandes embates públicos com Fernando Haddad e com a agenda econômica. Agora, o que acontecerá portas para dentro, isso eu acho que o Haddad deve estar se olhando ali e falando, puxa, agora eu vou ter que ir nessas reuniões no Palácio do Planalto, além de convencer o presidente, convencer o Rui Costa e convencer a Gleisi. Só para te dar um bastidorzinho, William, na semana passada eu conversava com uma pessoa absolutamente próxima de Gleisi Hoffmann que se referia à meta de inflação de 3% ou à meta de déficit zero fiscal como dogma e fetiche, foram as palavras usadas. Isso dá uma dimensão do que a Haddad vai ouvir dentro do Palácio do Planalto. Bom, Daniel, agora vamos fazer aqui uma autocrítica. Você é jornalista profissional, Thaís, Caio, eu. A gente desce no fundo de todas essas questões e a gente até é fascinado por essa pergunta que acabou de ser feita aqui pela Thaís. Beleza, ok, agora a gente tem mais ou menos uma ideia do que eles querem no ponto de vista de economia. Mas qual é a estratégia, o que é a política? A minha pergunta, Caio, é a seguinte: em que medida um governo como esse, que se defronta, para a grande surpresa dele, não foi uma surpresa para nós, mas para o governo foi uma enorme surpresa esse tombo que ele tomou em popularidade, é capaz de compreender a desconexão entre o que acontece lá dentro do Palácio, o leque vermelho, acho que é uma grande metáfora, o leque vermelho dentro do Palácio e o que acontece fora do Palácio. E o que acontece fora do Palácio, no meu entendimento, é um grande número de pessoas preocupadas com um monte de outras coisas do que as trocas de cadeiras ali entre ministros, entre, como você assinalou, bem informado que você é, Daniel, quais são as intrigas palacianas em relação a esse ou em relação àquele. Aí vai a militância do PT e arruma uma briga com um sacerdote católico que mobiliza milhões de pessoas. E aí haja marqueteiro pro Lula. Sim. Não, William, eu penso que a estratégia do governo está clara, até para responder a Thaís, ao ponto que a Thaís coloca. Claro que tem muitas desconexões, algumas delas já superadas, por exemplo, tentar salvar a guerra da Ucrânia, tentar resolver conflito em Gaza e por aí vai. Mas a estratégia, com a entrada da Gleisi, a mobilização do Padilha ali para a saúde, para mim está muito claro que é tentar, é a mesma forma, inclusive, dos anos anteriores, que é que a população tenha mais dinheiro no bolso. Né? Isso com crédito consignado, isso nessa tentativa da portabilidade do Vale Refeição, isso no poder de compra, FGTS, é pôr dinheiro no bolso. Só que, diferentemente de 2006, 2010, 2014 e 2022, agora a gente tem uma inflação que
Se essa estratégia for muito para cima, você vai ter o efeito reverso. Viu como eu aprendi contigo todos esses anos? Você vai ter um efeito reverso de bater e a inflação replicar. Eu lembro de um filme Por antigo que isso a dizia dúvida, tem por isso excesso a de dúvida. harmonia aqui, mas Não, tudo bem. por isso a dúvida da estratégia, porque assim, tudo bem, a estratégia é tentar botar dinheiro no bolso, mas assim, sem ter a noção do que vai acontecer, essa é a preocupação, entendeu? Tudo bem, a gente já entendeu que a agenda é botar dinheiro no bolso, que a estratégia é essa, é fazer esse percurso, mas diante do cenário aí fica o grande receio, que é, a negação do diagnóstico. Esse é que é o grande receio, é uma negação do diagnóstico. É aquilo que eu sempre... Disso que você acabou de falar. Sim, eu sempre coloco aqui. Se você tem uma fórmula segura na cabeça do petismo, na cabeça do Lula e do Palácio do Planalto, e com ela você ganhou a maior parte das eleições neste século, é mais fácil para eles recorrer a essa fórmula que deu certo. O meu ponto é o seguinte, é inegável o que você acabou de afirmar. Ganharam várias eleições, mas o mundo mudou bastante de lá para cá. Sim. E, entre outras coisas, a gente percebe claramente, até o governo percebe que as pessoas não se movem apenas pelas estatísticas do PIB. Há uma série de outros fatores envolvidos aí, quando se trata de perguntar, escuta, você aprova ou você desaprova esse presidente, esse governo, o que ele faz ou o que ele promete fazer? E esses outros fatores estão onde na estratégia do governo? Essa é a questão política, Daniel. Mas acho que o Caio tem um ponto aí, ele está certo, no meu entendimento, ao descrever um cenário em que, mantidas mais ou menos essas condições de temperatura e de pressão, o histórico nos diz que o PT tende a vencer. Ou na cabeça do PT, ele tende a vencer. Basta ali um crescimento de 2%, 3% do PIB, desemprego do jeito que está, inflação mais ou menos controlada, não está como deveria estar, mas também não está explodindo. Esse cenário, na cabeça do PT, o PT vence. Só que está se configurando também um cenário muito parecido com o cenário de Dilma I, em que você está indo muito continuamente em direção ao precipício. E está todo mundo dizendo, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. E você está construindo as bases para, mesmo que haja uma reeleição de Lula e uma vitória do PT nas próximas eleições, você tem que fazer um ajuste duríssimo em 2027, que não dá condições de governabilidade a esse futuro do governo. Então, é um pouco isso que está em jogo. O PT repete muito aceleradamente a história de Dilma I. Eu acho que a gente está concentrando nossa análise quase que exclusivamente nas questões econômicas, que são essenciais. Mas eu acho que o que vai nos surpreender são as questões social-políticas de grande alcance, sobretudo aquelas que mexem com valores religiosos. Mas eu sou obrigado aqui, porque nós William, estamos... posso fazer um adendo rapidamente? Você pode, Eu vou soltar uma Thaís, bombinha aqui, porque eu acho que a solta. gente vai ter que voltar Solta, a porque esse a gente vai tema. ter que ir para o intervalo e você vai ter essa bomba e nós vamos todos para o intervalo com a bomba. Exato. Não, mas a bomba nós vamos desarmar depois, que é o MDB repetindo Dilma I, que fez lá o MDB, que fez a ponte para o futuro, agora se articulando para fazer um novo documento, o Brasil precisa pensar o Brasil. A gente vai debater muito isso aqui ainda. É um repeteco muito perigoso.